Atenção agora que eu te convido a conhecer a relação de dois órgãos que sustentam o seu paciente, que mantém toda a fisiologia dele em harmonia. Se você é profissional de saúde, conheça agora a relação entre fígado e baço para a sua prática clínica. Atenção, porque você vai ver aqui a causa exata de gastrite, hérnia de hiato, esofagite, depressão, doenças neurológicas, doenças articulares crônicas, fibromialgia, endometriose, relação aí com a TPM, com distúrbios do ciclo menstrual tão comum nas mulheres hoje em dia. Então, se você já trabalha com a medicina chinesa, anote, porque você já conhece, já tem resultado na sua prática, já conhece essas funções, mas eu vou ampliar aí toda a sua prática com funções mais precisas. Eu tenho certeza que mesmo se você já trabalha há muito tempo, você vai tirar conteúdo de valor desse vídeo. E se você está começando agora, muita atenção, porque você vai saber aí colocar uma luz num túnel escuro de doenças que são aparentemente com causa inespecífica, desconhecida, seja o que for. Você vai ver que elas têm uma origem, portanto elas têm tratamento e elas podem ser combatidas, tá bom? Acompanhe aí com muita precisão que eu vou falar sobre baço e fígado. Primeiro, vamos lá. O baço, primeiro, domina a produção de sangue. Ele é o responsável pela produção de sangue. Isso aí mantém todo o sangue sendo renovado, intensificado, o paciente elevando toda a circulação e imunidade. Segundo, o barco governa a ascensão da circulação. Então, ele que mantém. O que é a ascensão da circulação, Raquel? O baço joga os canais, acende a circulação para a cabeça. Isso não deixa os órgãos terem pitose, queda dos órgãos, mantém o paciente acordado e não aquele paciente lá com sono, dormindo 10, 11 horas da manhã. Então o baço, quando acende a circulação, o paciente fica concentrado, com foco, 8, 9, 10. Acabou de almoçar, pode descansar um pouquinho, mas já volta bem disposto. E aquele paciente tem uma sonolência enorme, dorme, depois do almoço apaga, chama-se sonolência pós-prandial. Esse tem um baço bem fraco, porque ele não consegue digerir e ao mesmo tempo acender a circulação, que é a terceira função do baço, controlar a digestão e imunidade, tá bom? O órgão fundamental da imunidade. Então ele produz sangue, acende a circulação, mantém os órgãos no local, paciente acordado, e domina a imunidade, porque ele produz energia a cada segundo. Ele domina a imunidade, a força dos músculos, o tônus. Por quê? Porque na produção de energia, ele nutre os canais, ele mantém a energia de outros órgãos e ele consegue manter a imunidade, porque a imunidade é energia forte, tá ok? E se ele enfraquece, o paciente perde a fome, perde a sede,
e não produz mais energia, o que faz com que a imunidade fique fraca. E aí abre-se uma porta para várias enfermidades, tá bom? Quarta função do baço, ele drena, ele é responsável pela absorção dos líquidos. Se essa função for fraca, edema, ascite, plenitude abdominal, mulheres que ficam loucas aí, principalmente mulheres com muita preocupação com a estética, quase não comem, vivem exaustas e só engordam. Engordar não é exatamente só o que o paciente ingere, é também, principalmente, a capacidade dele metabolizar e absorver, transformando esse alimento em sangue e energia para a vitalidade interna. A ausência de fome faz com que o paciente engorde, fique aí com líquido retido e altamente frustrada. O que nós fazemos? Trabalhar essa quarta função, intensificando a capacidade do baço transformar, digerir, absorver os líquidos, já que é o principal órgão da digestão. Tá bom? Então organize aí com muita calma essa quarta função. Transformar, absorver os líquidos, para que sua paciente não tenha essa sequência de edemas de causa desconhecida, tá bom? Agora você tá vendo que ele é o principal órgão nessa absorção, influenciando aí com baço e pulmão. Tá ok? Então, líquidos mantidos é prejuízo para o corpo. Quinta, são várias, mas eu estou apresentando aqui as 5 principais. São várias funções que esse órgão tem. Eu estou apresentando as 5 principais para que você possa compreender a relação dele com o fígado, tá ok? Então, essa quinta função é: o baço mantém o pensamento claro. Ele é o responsável pelo foco mental, foco e concentração, tá bom? Então, anote essas 5 aí e vamos continuar o primeiro pilar com as 5 funções do fígado. Primeira, esse sangue produzido, o fígado armazena e controla aí toda a sua distribuição. Segunda função do fígado, manter a liberação da circulação interna, o livre fluxo de energia através da emoção. Então, o fígado é o principal órgão do fluxo de emoções. Quando o paciente sabe ganhar e perder, sabe dizer não, dizer sim, sabe se apaixonar, se envolver, ter empatia, cuidado com o próximo, ao mesmo tempo autoestima, pacientes que pulsam com harmonia têm esse bom fluxo de emoção. Quem cuida é o fígado. Então, esses pacientes, assim, muito sofridos, muito tensos, que não conseguem respeitar os próprios sentimentos, primeiro é o órgão afetado, tá aí nessa função, é o fígado, tá bom? Anote, porque nós temos muitos pacientes sofrendo aqui por essa função fraca, tá bom? Terceira função do fígado, controla os tendões do corpo inteiro. Por isso, fibromialgia, dores idiopáticas ou de causa desconhecida. Controla toda a região cervical, porque ele se une ao canal da vesícula, que passa aqui no trapézio. Então, pacientes com cervicalgia crônica, dores no corpo inteiro, chegando aí a enfermidades crônicas, processo muito dolorido, que leva às vezes 10, 20 anos, com alterações no corpo inteiro, chegando a alterar articulações, como por exemplo uma autoimune chamada artrite reumatoide. Então tá aí uma função muito importante, controle sobre as articulações do corpo inteiro através dos tendões. Próxima função do fígado, muito importante também, é o órgão que domina a visão. Então, o fígado se abre nos olhos, tá aqui, ó, uma frase muito importante para a medicina chinesa. Então, a acuidade visual, a capacidade de manter aí essa precisão da leitura. Então, hoje também existem muitos pacientes aumentando muito o grau, com vários tipos de ametropia, astigmatismo, miopia, visão embaçada crônica, catarata de forma muito precoce, pacientes que chegam à cegueira. Então, começou a perder a acuidade visual, primeiro o órgão que você pensa, fígado. O sangue do fígado nutre todo o globo ocular. E quando ele é fraco, pode ocorrer aí glaucoma e uma série de enfermidades. Próxima e última função, para você compreender essa relação aqui, é o fígado tem controle sobre o subconsciente. Então, pacientes que têm alteração muito grave de humor, pesadelos, não conseguem dormir, acordam com muito susto, sobressaltado,
tem sempre sonhos confusos e muito perigosos, sonha com morte, sonha com vampiro, sonha com traumas intensos, tá lá. E como ele governa o subconsciente, ele exerce função aí sobre todo o sono do paciente. Então fique atento como estão essas funções aqui, tá bom? Desses dois órgãos. Vamos mostrar agora como eles interagem? Segundo pilar da relação fígado e baço é lei fisiológica desses dois órgãos. A lei fisiológica básica é o fígado domina a função do baço. Para quê? Como eu vou utilizar isso na minha prática, Raquel? Vamos lá. Volta para o primeiro pilar, que são as funções. Vou te mostrar como você vai utilizar. O fígado não controla o fluxo de emoção, não armazena o sangue. Agora eu estou te falando que ele domina a função do baço. Como? Através disso aqui, ó, da ligação dos canais internamente. O fígado é esse canal em amarelo aqui que assente pé, perna, região inguinal, aprofunda no abdômen e se une a baço estômago. Então ele domina a digestão, porque ele se une internamente. Se eu não conheço essa circulação de canais, eu não consigo perceber essa relação tão importante entre eles, tá ok? Então, o fígado, ele domina o baço. Se essas funções aqui, que eu passei para você no primeiro pilar, não estiverem harmônicas, o baço sofre. E aí são as doenças de causa desconhecida. Para o seu consultório, eu apresento agora essa função de dominância, fisiologia básica. É o fígado, quando o paciente libera as emoções, ele vai lá e nutre o canal do baço, contribuindo com a produção de sangue e energia, com a ascensão da energia, ok? Quando o fígado armazena bem o sangue e mantém a lubrificação dos tendões, esse sangue que foi produzido pelo baço, ele vai circular naturalmente nas articulações, vai para o cérebro, já que o líquido nobre das funções internas é o sangue. Então, o baço produz, o fígado armazena o sangue. Se ele não domina, ele pode afetar a produção de sangue. Raquel, como que o fígado não domina o baço? Explica um pouquinho melhor essa terminologia da medicina chinesa. Vamos lá? Quando ele não domina bem, já que o baço controla a mente, atenção agora, hein? E o fígado controla as emoções, se o paciente não consegue sentir, ele afeta a mente do paciente. Então, o que é dominar? Pouquinho mais da explicação da dominância para você entender a lei patológica. Vamos lá? O paciente sabe dizer não, se impõe, tem aí uma capacidade de se colocar pontual, assertiva, o que eu chamo de agressividade positiva. Ele manda sangue para o baço. Através dos canais, ele nutre o baço. E o baço vai produzir imunidade, pensamento, foco, concentração. Quem sabe sentir, sabe pensar. O frustrado é ansioso, já viu? Paciente frustrado, arrependido, que fica pensando lá com as lamúrias do passado ou projetando um futuro que ainda não existe, ele fica ansioso, pensamento fraco, pensa em tudo, não executa nada, ele tem um monte de projeto, mas todos na gaveta. A frustração aumenta a ansiedade. Por quê? Por essa ligação de canais. Se o fígado armazena o sangue e o baço acende, se o fígado controla a emoção e o baço o pensamento, nossa, sangue, pensamento, emoção e razão estão interligados. Aqui, ó, da forma orgânica, a fisiologia interna, um diamante para o teu consultório. Por que eu preciso ajudar o paciente a sentir com harmonia? Porque ele precisa pensar, ganhar mais, ter um resultado financeiro, profissional. O paciente precisa lidar bem com as próprias questões e as questões do outro. Isso depende desses dois órgãos em perfeita harmonia, tá bom? Se o fígado não domina, se ele não domina, o que acontece? Vamos lá para a patológica agora? O fígado controla armazenamento de sangue e fluxo de emoção. O que acontece? Muito comum aí, você deve ter dezenas de pacientes assim. Ele começa a reprimir, condensar. Ele tem que ser um sucesso, tem que ser bonita, tem que ser boa mãe, boa profissional, por exemplo. Ela começa a ficar frustrada, porque ela não tem, assim, como um polvo, várias pernas. Ela não consegue, sabe, ser a primeira, tá no ponto da pirâmide, essa exigência do mundo atual, que tem que ser boa em tudo.
ela começa a calar, reprimir aquela lembrança do passado, aquele encontro com as amigas, aquele prazer que existia na vida da mulher ou do homem não existe mais pela correria. Começa a repressão. Então vai para baixo do tapete. Os sonhos, os desejos, os afetos, os amigos. Ocorre a estagnação da energia do fígado. Tá aqui, ó, a primeira síndrome do fígado. Nós temos 8 síndromes que causam 100 doenças. Mas a primeira, a porta, o degrau básico para todas as outras síndromes e enfermidades, é a estagnação da energia do fígado, uma grande vilã quando mantida há muito tempo. Pouquinho de estagnação qualquer pessoa pode ter, mas quando é muito, nossa, começa aí um caos no corpo, tá ok? A estagnação mantida gera uma superdominância, tá aqui, ó. O fígado superdomina o baço. Essa é a lei patológica, então anote agora num caderno que eu peço para você separar para todos os vídeos, tá bom? Medicina Chinesa, Raquel Terra, deixa esse caderno aqui para mim, para que eu ajude mais a sua prática. Como o conteúdo é muito grande, você vai anotando para você usar mais no seu consultório, tá bom? Então, superdominância é o quê, Raquel? Vamos lá clarear isso? Paciente reprime as emoções, não consegue, se aborrece. Como ele reprime, é tenso, é esse que colocou abaixo do tapete, lá embaixo do tapete? Quando se aborrece, essa estagnação aumenta. Se aborrece, perde a fome. Se aborrece, enjoa. Se aborrece, tem aí uma alteração de queimação, náusea, regurgitação, tudo que piora. A digestão, depois do aborrecimento, é uma superdominância. Não só a digestão, tá bom? Se aborrece, fica com apatia, sonolência, começa a ter aí falta de apetite, quer ficar deitado só lá assistindo a Netflix, começa a dormir à tarde, acordar às 10 da manhã e tudo ligado à frustração, superdominância, tá bom? Então, para que você aproveite na sua prática clínica, libere o fígado. Tá aqui os 2 pontos que eu ensino e se o paciente está fraco, não faça muita pressão, tá bom? Parzinho de pontos para você começar a usar a medicina chinesa na sua prática. Se existe essa desarmonia, tá aí, bexiga 18 e F14, os 2 juntinhos aqui para você, entre a 9ª e a 10ª vértebra torácica e abaixo do 6º espaço intercostal. Comece a pressionar e massagear 2 minutos e observa se o paciente sente dor, para que você comprove, é uma forma de você diagnosticar essa superdominância e também de tratar. Liberando 2 minutinhos a circulação, seu paciente vai conseguir às vezes chorar, se abrir, liberar a caixa preta e o que é melhor, parar de superdominar o órgão que é a mãe da imunidade, tá bom? Por favor, afetar o baço não é bom para nenhum paciente, tá bom? Então o segundo pilar é conhecer a lei fisiológica e, através dela, a lei patológica, que é a próxima aqui, ó. A introdução do terceiro pilar, conhecer a lei patológica, que é a superdominância. Para fechar esse pilar, é tão comum na prática clínica essa superdominância que o chinês antigo, todos os critérios aí das universidades da China, da medicina chinesa que é desenvolvida no mundo inteiro, se instituiu aí um conceito básico, uma síndrome denominada, tá aqui para você, ó, Gampi fígado e baço não se comunicam. Traduzindo, quando você trabalha com a medicina chinesa, eu cheguei na China, não conhecia nada de síndrome, tinha feito uma pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, mas com toda humildade não tinha aprendido a medicina chinesa na íntegra. Tratava de uma forma razoável, o que eu chamo de medíocre. O paciente vinha e eu ficava frustrada porque ele não melhorava das queixas que ele tinha, das doenças crônicas. Na China eu vi que eu aprendi pouco, que era reduzido o meu conhecimento. E aí eu tive que esvaziar a xícara e começar tudo de novo. Como eu vi isso? Começou por aqui, ó. Chinês, no Hospital Universitário de Beijing, falou: nunca trate um paciente, nunca, sem identificar a síndrome. E ele deu um exemplo. Gampi-Purhan é a causa de dezenas, de centenas de doenças. Se você chega ao Gampi-Purhan, você já trata, você bloqueia esse dominó de enfermidades, tá ok? Uma síndrome levando
a várias outras. Então, agora, com você, terceiro pilar é tratar Gampipuhan. Tratar a síndrome. Essa é a base. Então, eu descubro as funções, eu conheço a relação patológica e fisiológica. Terceiro, eu trato a síndrome. Tá bom? Então, se eu trato a síndrome Gampipuhan, que é a causa de 100 doenças, eu vou solucionar essas enfermidades. Eu vou bloquear esse processo de adoecimento. Como tratar? Eu vou te dar aqui 3 pontos básicos para o tratamento. Primeiro, a orientação do aspecto emocional. Impedir a estagnação. Como eu vou orientar, Raquel? Dicas aqui para essa primeira parte da orientação. Saber se a paciente é muito racional, se ela não se alimenta bem, se ela não respeita os horários das refeições, que o baço adora, horário fixo para se alimentar, se ela introduz alimentos frios, gelados, crus, úmidos, que são os derivados de leite, com muita intensidade no dia a dia, e aí você orienta o baço, libera, junto com essa orientação de alimentação, as emoções e começa a tratar. Como liberar as emoções? Falando, clareando, falando a verdade. Olha, a medicina chinesa trata através do livre fluxo de emoção. Se você tiver algum trauma, algo aí muito guardado, muitos anos, pode trazer para mim que eu vou te mostrar. Pode haver tristeza, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Então a tristeza tem que ser falada, vivida. Se você tem frustração, muito medo, seja o que for. Se você não conhece as leis das emoções, tem vídeos aqui nas mídias sociais, gratuitos sobre as emoções. Volte lá, saiba orientar a emoção do seu paciente. Tem um vídeo muito importante, as 3 leis das emoções que geram dezenas de doenças. Então, oriente as emoções, que aí você vai liberar o fígado, tonificar o baço e vai, primeiro, orientar com qualidade, que é o básico desse terceiro pilar, tratar a síndrome, tá bom? Segunda orientação, semanalmente, 2 minutos nos 2 pontinhos que eu passei para você no segundo pilar. 2 minutos a cada semana no Bexiga 18 e 2 minutos. Deitado na maca, começa primeiro pela coluna, 2 distâncias da coluna, tá? O pontinho aí que eu passei Bexiga 18, entre a 9ª e a 10ª, tá bom? Pressiona e massageia bem firme. Depois massageia na frente. Pergunta se incomoda. O paciente pode ter algum enjoo, pode querer chorar. Fale que é natural, porque esses 4 minutinhos são preciosos. Eles vão fazer toda a diferença, porque quando você massageia, você libera o canal do fígado, libera toda a circulação interna. E se for grave essa deficiência do baço, quando tiver já aí edema, má digestão, dor de cabeça, náusea, eu vou incluir para você aqui em tratamento 2 pontinhos para você somar os 2 do fígado, tá bom? Tá aqui então, Bexiga 20, 2 minutos também. Se o paciente estiver muito frio, com edema e má digestão, você pode fazer 10 minutos de moxa. Nesse ponto, Bexiga 20. E depois, 2 minutos no baço pâncreas 9, que é o 4º e último ponto. Após massagear 2 minutos e aquecer o Bexiga 20, você vem aqui na parte ventral, na frente do seu paciente, nas pernas, abaixo do joelho. Você vai encontrar a cabecinha da fíbula, que é um osso na parte externa do joelho. Se você conhece bem a anatomia e você conhece essa proeminência, traça uma linha bem na direção. Logo abaixo da cabeça da fíbula, você vai na região simétrica, na parte interna, retinho, uma linha bem retinha, tá aí o ponto. Baço 9. Esse ponto tonifica o baço, drena a umidade, trata todas as doenças aí que são por consequência da disfunção do baço, gerando edema já, tá? Se for só deficiência do baço, tem pontos mais importantes, mas se já houver edema, distensão abdominal, obesidade, ausência de sede e fome, sensação de frio, pode realizar 2 minutinhos de manipulação e também aquecer com moxa. Tá aí, terceiro pilar dessa relação tão importante para qualquer profissional de saúde. Tratar a síndrome, que é a causa desse dominó de enfermidades. Para fechar o vídeo, muita atenção.
não trate, não utilize essas orientações que eu passei aqui para o seu consultório se você não conhecer fisiologia básica, funções de órgãos, taoísmo. É um vídeo que eu tenho aqui que eu chamo ele de básico para qualquer outro. As 9 regras de ouro para o diagnóstico e tratamento da medicina chinesa. Tá no YouTube, é só você colocar 9 regras de ouro, Raquel Terra, e você vai ver. Essas orientações que eu dei aqui, síndrome, moxa, tuiná, elas, para entrarem na sua prática e te tornarem um profissional de referência, você tem que, primeiro, pesquisar as funções da energia, o que é energia, o que é a dualidade, como o corpo funciona, quais são esses canais que mantêm as funções internas, e só depois você vai utilizar esse conhecimento de forma íntegra, essas dicas aqui para o tratamento de forma íntegra, tá bom? Aqui você só começou. Continue. Conhecendo a cada dia essa fisiologia, você pode mudar completamente, dar assim uma virada de 360 graus na sua prática e ter aí aquele consultório a cada dia que você vai trabalhar com mais alegria, maior propósito e a cada dia mais pacientes, evoluindo, melhorando, combatendo aí as enfermidades do maior número de pacientes. Doenças crônicas que vêm aqui, ó, da relação baço e fígado. Para encerrar, se esse Ganpipurro for mantido, vou apresentar para você aqui, ó, 7 doenças que são consequências. Muita atenção, porque você pode combatê-las, tá ok? Então vamos lá. Depressão, fibromialgia, dor de cabeça, endometriose, obesidade, gastrite, hérnia de hiato. Só alguns exemplos, tá bom? Essas enfermidades vindas, como causa, Raquel, Ganpipurran, superdominância do fígado ao baço, é a única causa dessas 7 enfermidades? Não. Existem outras, tá bom? Mas é uma possível síndrome que causa de forma muito comum essas enfermidades aqui, tá bom? Então agora, se fez sentido para você, vamos lá. Leve à frente o vídeo. Compartilhe, dê o like, veja se está inscrito no meu canal. Quanto maior o número de profissionais, isso depende do seu compartilhamento, tendo acesso a esse conteúdo, mais pacientes sendo beneficiados, tá bom? As doenças têm causas, as relações dos órgãos são muito importantes e conhecê-las é uma decisão sua, tá bom? Um beijo bem grande e excelente prática clínica.